Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Boa noite, Sueli. Como sempre, é a primeira a estar aqui conosco. Gleides, Valéria, boa noite a vocês. Will, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Como sempre, é a primeira a estar aqui conosco. Gleides, Valéria, boa noite. Eu cheguei também. Aí já deu um tilt aqui. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram o domingo, o Dia dos Pais? Espero bem. Deu travada. Que já voltou. Boa noite, Silvia. Boa noite. Acho que está normal o som. Vamos ver se travou aqui, se voltou. Não, só um pequeno delay. Já voltamos, eu acredito. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Helena chegou também, boa noite. Gratidão pela presença de vocês todos. Desejo, atrasado a todos os papais, encarnados e desencarnados, um feliz Dia dos Pais. A gente costuma dizer que Dia dos Pais são todos os dias, mas comercialmente estabeleceu-se um dia para que a gente possa homenagear os nossos pais. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Vou mandar os aviõezinhos aqui e, coincidência ou não, nós vamos falar hoje, em vez de falar dos pais, nós vamos falar da mãe. A mensagem hoje é minha mãe, que Jerônimo Mendonça fez para sua mãe, Dona Antônia, salvo engano, deixa eu ver. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, eu acho que é exatamente Dona Antônia Cândida. Dona Antônia Cândida, exatamente. Então Jerônimo fez uma mensagem, minha mãe, para a mãe dele, Dona Antônia. E aqui a gente aproveita o ensejo para cumprimentar aos amigos que estão chegando conosco, gratidão pela presença de vocês. E lembrá-los que amanhã teremos duas mensagens do livro Escalada de Luz, que nós fazemos quando as mensagens são menores, nós unificamos em uma única live duas mensagens. E amanhã teremos duas mensagens curtas, mas profundas no conteúdo e na reflexão. Só acabar de mandar os aviãozinhos aqui, aí a gente já vai dar sequência. Acabamos de fazer uma palestra presencial numa casa espírita com a irmã. Boa noite, Ari, seja bem-vindo aqui de Araraquara. E falamos daquele tema que conversávamos recentemente no Lar de Jesus. Jesus, o exemplo a ser seguido. Então, aqueles que quiserem ter uma noção da palestra presencial que nós falamos aqui, está lá no nosso canal do YouTube também, que eles podem seguir o nosso canal do YouTube, Vou tirar esse 9 aqui que não tem nada a ver com esse 9, gente, que coisa louca. Bom, Gleison chegou também, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Vamos fixar o comentário aqui. Estou meio atrapalhado aqui no encaminhamento, deu um monte de falha no enviar aqui, sei lá o que aconteceu. Sei lá, fica assim mesmo. Dani chegou aí, boa noite, querida, seja bem-vinda. Fica tranquila, Leninha, sei o que é labirintite, viu? Eu sei o que é labirintite, não é fácil não. Não é fácil, gente, labirintite é uma coisa terrível. Clara, boa noite, retornando ao aconchego dos nossos amigos, a nossa querida Clarissa, diretamente de Joinville para o mundo. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Deixa eu tirar o som aqui um pouco. Melhor, Melhor assim. Então, estamos aqui, Livânia Lins, boa noite, querida. Um beijo para você, para nossa querida Laura. Mundo Jovem Espírita faz um trabalho magnífico lá em Aracaju. Muito bom. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton Martins. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença.
O Wilton, madrugador das nossas lives, 6 da manhã, ou às vezes até mais cedo, o Wilton está lá abrindo as nossas lives, momentos maravilhosos que esse querido amigo faz todos os dias, e fora ainda as caravanas que eles fazem, ele faz juntamente com o Brito Amaro. Fantástico esse trabalho. Então é muito bom, né? 6 da manhã, aqueles que gostam de acordar cedo, começam com o Wilton, passa pelo Sávio, depois vai passando pelas lives, chegam aqui conosco aqui às 22 horas para fecharmos as nossas reflexões da noite. E o meu comentário já pulou, né? O fixado desfixou. Vamos lá fixá-lo novamente. Olha que eu consegui, né? 10-0 por comentário. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se eu consigo fixá-lo. Bom, live de número 344 não é o capítulo 344 deste livro, que vocês sabem, este livro não tem capítulos numerados, né? Como vocês podem ver, né? Os capítulos não são numerados, as páginas dele, né? A gente vai pelo índice, como eu já mandei para aqueles que me pediram, mas essa live 344 é do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que começamos em 6 de maio do ano 2021. Então, 2 anos e pouco que nós estamos com esse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Pretendemos levá-lo até o final do ano, Momentos com Jerônimo Mendonça. Depois nós vamos entrar numa nova fase para o ano que vem e vamos trabalhar com os casos e causos de Jerônimo Mendonça. Talvez ainda mantenhamos o Momentos com Jerônimo Mendonça, mas vamos trabalhar casos e causos de Jerônimo Mendonça, tomando por base o livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, e Novos Casos de Jerônimo Mendonça, do Nicola Frattari. Mas isso é projeto para o ano que vem. Segunda e terça, então, estamos fazendo o Escalada de Luz. Quartas-feiras, o livro Nos Albores da Imortalidade, que a Débora fez uma postagem que eu acho que ela adquiriu e já recebeu. Então, a Débora já tem o livro, Gleison tem o livro, Patrícia tem o livro e, né? Sônia, boa noite, querida, diretamente do Brasil para o mundo, né? Sônia está no Brasil agora. Seja bem-vinda à nossa terra calorosa, afetuosa e muito quente também. Mas vamos lá, gente. Hoje, então, mensagem de Jerônimo Mendonça para sua mãe, Dona Antônia Cândida, tá? Então, no final desse livro, aqueles que receberam o livro em PDF, podem ver que tem a biografia de quem é Jerônimo Mendonça aqui encarnado, né? Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Então, a mãe de Jerônimo Mendonça, Antônia Cândida de Jesus. Então, tá em casa no Brasil ou em casa no Canadá? Eu acredito que no Brasil, né? Bom, a mensagem é curta, ela é pequena, mas vejam a poesia que Jerônimo endereça à sua mãe. Olha que bela poesia, tão linda e maravilhosa. Minha mãe, nada mais belo do que a majestade do firmamento bordado de estrelas. Mas ele me pareceu descolorido e sem vida ante o seu olhar, de indefinível bondade, mãe querida. Pervaguei o olhar nos encantos da natureza, e ela assemelhou-se-me a um árido deserto em face dos encantos de sua alma pura, mãe amada. Boa noite com poesia, Dani. Só porque eu falei de poesia, Dani chegou. Pus-me a escutar a melodia dos pássaros, e a mesma revelou-se-me uma orquestração muito pobre perante sua voz de ninar os anjos, doce mãe. É que através de você, Deus realiza o divino mistério da vida. Uma lágrima em seus olhos é uma gota de dor liquefeita no recôndito do seu coração, mãe ternura. Deus colocou no santuário de teu espírito a força transcendente de amor, que nunca está sujeito às alterações do tempo, mãe sublime. E ante a gloriosa mãe do meu Senhor,
em seu majestoso trono de estrelas açucenas, no êxtase da prece à Mãe Santíssima, oro pensando em você, que sendo minha mãe neste mundo, já é divina por ser mãe. Dani, exatamente. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Então essa aqui é uma poesia que Jerônimo Mendonça, encarnado, fez para sua mãe, Dona Antônia Cândida, encarnada também. E a comparação, eu vou fazer a releitura depois, parágrafo a parágrafo, vocês vão percebendo a comparação que ele faz com as estrelas, com os encantos da natureza, com a melodia dos pássaros, com a beleza, com a sutileza, com o encanto de sua mãe. Tudo isso que ele coloca, em comparação com a sua mãe, é nada frente a tantos adjetivos que tem a sua mãe. E aproveitando, falei no começo da live, aproveitando os amigos que estão aqui, boa noite, Ari, seja bem-vindo, uma boa noite a você, Jesus te abençoe. Na verdade, o encanto, que ele traz, eu estava comentando que ontem foi Dia dos Pais, e a gente aproveita para cumprimentar os pais, e o Jerônimo aproveita o encanto do Dia dos Pais de ontem para cumprimentar as mães. Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Só fazer um adendo, gente, o Ari, ele tem alguns problemas de conexão na região dele lá. Lembro que uma vez ele chegou a trocou de operadora na expectativa de que melhorasse o sinal do Wi-Fi da sua internet, mas parece que não melhorou. Então vira e mexe, o Ari fala assim, não, travou alguma coisa. E a gente sempre recomenda aos irmãos que quando a sua live travar, faça assim, sai da live e entra novamente, que às vezes é um problema de conexão do seu celular, do seu provedor de internet, tá? Então, eu falo porque eu acompanho por um outro celular, pelo meu perfil particular. Então, se por exemplo, se tivesse dado algum delay, algum travamento, eu perceberia que eu acompanho por outro celular aqui, olha. Então a gente faz esse acompanhamento que a gente sempre recomenda para quem faz live, quem tem condição de fazer isso, peguei um celular mais antigo para utilizar por meio da minha conta privativa. Bom, retomamos então a minha mãe, a mãe de Jerônimo Mendonça, a melodia que ele fez para a mãe dele. Falo melodia, que isso é mais do que uma poesia, Então, retomando. Nada mais belo do que a majestade do firmamento bordado de estrelas. Então, olha só que poesia, Dani? O firmamento bordado de estrelas. Mas, olha só, este firmamento, o céu bordado de estrela, me pareceu descolorido e sem vida ante o seu olhar de indefinível bondade, mãe querida. A bondade de Dona Antônia, vocês lembram, aqueles que já nos acompanham há certo tempo, naquele episódio, quando Jerônimo ainda caminhava, era jovem, enxergava, trabalhava, quando ele dormiu numa cama e que tinha sabugos de palha, de milho, na sua, como é que chama? No seu leito, na sua cama, porque o colchão daquela família pobre era de palha. E vira e mexe tinha que dar uma refofada, porque conforme o colchão de palha ele vai afundando. Então, por conta disso, aconteceu um incidente com ele, com a mãe, ele ficou muito bravo com a mãe, soltou os cachorros na mãe, e a mãe ficou com todo, pedindo desculpas para ele, olha, desculpa meu filho, eu não prestei atenção, os meus olhos já cansados pelo tempo, eu não percebi que tinha sabugo de milho na sua cama. E depois passa por toda aquela situação, ele fica transtornado por ter brigado com a mãe dele, A gente fica imaginando, quando a gente às vezes é ríspido com alguém, como aquilo nos incomoda, a gente vai dormir, a consciência não deixa, fica
buzinando, acendendo uma luzinha vermelha ali pra gente. Então, que doçura que é a mãe dele, né? Que alegria, né? Exatamente, os colchões eram de capim e de palha. E nesses colchões de palha, num dos casos lá, eu não lembro o nome do texto, mas ele reclamou da mãe e depois ele fala, né, com o passar do tempo, que com todas as dores e dificuldades que ele tem, ele gostaria de estar, sem passar por essas dificuldades, estar no colchão de palha com tudo aquilo, né? Então olha só, as estrelas do céu pareciam o quê? Descolorido e sem vida ante o olhar indefinível, de indefinível bondade da sua mãe. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. E ele segue, vai na sequência. Pervaguei o olhar nos encantos da natureza. Então ele já partiu do céu, foi olhar a natureza. E assemelhou-me um árido deserto, olha só, comparativamente falando, né? A natureza para ele era um árido deserto em face dos encantos de sua alma pura, mãe amada. Então olha que beleza que ele fala, né? Falando que beleza, o Jerônimo tinha muito dessa característica, né? Que beleza. Ele finalizava quando tinha alguma coisa engraçada, bonita, ele falava que beleza. E eu acabei falando que beleza que nem Jerônimo, né? Então, o encanto da natureza é um verdadeiro deserto se comparado com os encantos da alma de sua mãe. E aí ele vai pela melodia dos pássaros, né? Pus-me a escutar a melodia dos pássaros e a mesma revelou-se uma orquestração muito pobre, perante a sua voz de ninar os anjos, doce mãe. Então a voz da mãe de Jerônimo, para ele aqui no caso, né? Tinha realmente a voz de ninar os anjos. Comparativamente, o canto dos pássaros era praticamente uma orquestração muito pobre. E aí ele faz a explicação, né, da mãe dele frente à vida, né? E que através de você, né, da sua mãe e da nossa mãe como um todo, Deus realiza o divino mistério da vida, pois por meio das mães que todos nós viemos ao mundo. E nós devemos ser muito gratos às nossas mães. Aqueles que a têm encarnadas devem revelar desvelo, cuidado, carinho, atenção e paciência, tanto quanto eles estiveram conosco na nossa infância. E ele coloca que uma lágrima em seus olhos é uma gota de dor liquefeita no recôndito de seu coração, mãe ternura. Então uma lágrima é uma gota de dor feita, né, a lágrima, como que ele faz esse paralelo. E uma outra coisa, né, que ele coloca assim também, né, ele não coloca aqui, mas a gente lembra em relação às preces, né, que quando uma mãe ora com fervor, ela arrebenta as portas do céu. Tanto que a gente fala assim, né, um ditado preceito, peça à mãe que o filho atende. Então, o Chico era muito devoto de Nossa Senhora, da Mãe Santíssima, da mãe do nosso Mestre Jesus. Tanto que aquela frase, isso também passa, certa vez o Chico vinha passando por uma dificuldade, vocês já devem saber de cor salteado isso que eu vou falar, mas como vem a intuição a gente fala. O Chico vinha passando por um problema muito sério, dentre tantos, né, que ele já passou. E ele chega e pede para Emmanuel que pudesse ter alguma fala da mãe de Jesus a respeito desse problema que ele estava passando. Passado algum tempo, o Emmanuel vem e fala, Chico, consegui, depois de muito custo, falar com a mãe do nosso Mestre Jesus a respeito do seu problema. E o que ela falou? O Chico já foi todo pegando um papel para tomar nota. Ela falou assim, que isso também passa. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Então isso também passa, e ele colocou na cabeceira de sua cama essa frase, para ter certeza de que os bons momentos, assim como os maus momentos, são passageiros. Então que a gente deve agradecer pelos momentos bons
e não tão bons porque passamos. Agradecer pelos bons momentos, porque nos dá um sentimento de gratidão frente às benesses da vida. E pelos momentos não tão bons, quando dá a oportunidade da gente ter um crescimento espiritual frente àquelas dificuldades. E ele vai dizer então, que Deus colocou no santuário de seu espírito a força transcendente de amor, que nunca está sujeita às alterações do tempo, Mãe sublime. Olha só que situação interessante. A mãe dificilmente, salvo raríssimas exceções, abandona um filho. Vocês podem notar as situações que acontecem, sobretudo nos presídios, quando a esposa abandona, os filhos abandonam, mas a mãe costumeiramente está lá visitando um filho que está encarcerado. Porque para aquela mãe, aquele filho é sempre aquela doce candura. Independente do que ele tenha feito, ela traz esse amor dentro do seu coração por aquele filho. Como eu disse, raríssimas exceções, E ele vai finalizar que, e ante a gloriosa mãe do meu Senhor, Nossa Senhora Maria de Nazaré, que em seu majestoso trono de estrelas e açucenas, no êxtase da prece, a Mãe Santíssima, oro pensando em você, que sendo minha mãe neste mundo, já é divina por ser mãe. Então, exatamente, Mituico, exatamente. As dores e sofrimentos passam e os momentos bons também. Então a gente tem que saber como viver com essas duas dificuldades, com essas realidades, não dificuldades. Os bons momentos também passam. Então quando você estiver muito bem, agradeça a Deus por aquele momento. Mas saiba também que é um momento passageiro, pois a felicidade, como Jesus falou, não é deste mundo. Nós temos momentos felizes. É uma fração de segundos. E alguns momentos não tão felizes. E a gente tem que agradecer a ambos. Sabemos que é difícil. Sim. Agradecer pelo momento triste? Poxa, que coisa louca. Mas você tem que agradecer porque aquele momento triste está te dando oportunidade de crescimento espiritual. Te dando oportunidade de crescimento espiritual. Eu lembro até de uma passagem até daquela série The Chosen, onde recomendo aos irmãos que não assistiram, estou assistindo pela segunda vez, está na Netflix, e depois tem um aplicativo próprio para a segunda e terceira temporada. A primeira temporada está na Netflix, e por sinal a terceira temporada vai estar passando, acho que a partir do dia 31 de agosto, nas salas do Cinemark, onde tem as salas do Cinemark. Vão passar o primeiro e segundo episódio, da terceira temporada. E na primeira temporada, quando Nicodemos é chamado para curar Maria de Magdala, pois ela estava obsedada, ele não consegue. Ele não consegue, e depois, quando ele vai conversar com Jesus, uma passagem maravilhosa, e para mim é a parte mais encantadora, porque eu sempre falo para vocês, eu tinha uma visão diferente de Nicodemos. Para mim, eu colocava Nicodemos como aqueles doutores da lei, arrogantes, prepotentes, que vinham tirar satisfação a Jesus. E Jesus como se tivesse dado uma lição de moral em Nicodemos. Na verdade, a gente não vê nada disso. A gente vê um Nicodemos ávido de conhecimento, querendo compreender a realidade espiritual que Jesus nos trazia. E Jesus acolhendo tão amorosamente aquele irmão, que eu fiquei impressionado. Foi uma das cenas que mais me tocaram nesse episódio, The Chosen. E naquele momento, o momento que ele está conversando com Jesus, ele fala assim, que ele tentou, mas eu fui lá tentar auxiliar Maria, mas eu falhei. Ele falou assim, então, se você não tivesse falhado, você não estaria aqui conversando comigo hoje. Então vejam, às vezes aquilo que a gente não consegue compreender num determinado momento, existe uma razão muito mais forte por trás daquilo. Só que
nós vivendo num planeta de provas e expiações, a gente não consegue compreender que estamos vivendo nesse planeta. A gente já queria um planeta feliz, um planeta maravilhoso, radiante, onde o sol bem imperasse. Mas não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então, esta foi, aqueles que chegaram depois, é só voltar à nossa live, que eu fiz a leitura da poesia que Jerônimo Mendonça fez à sua mãe, Dona Antônia Cândida de Jesus, né? Aqui ainda encarnada, hoje já no plano espiritual. Então, Dona Antônia Cândida, a homenagem de Jerônimo Mendonça à senhora. E amanhã nós teremos 2 mensagens, as mensagens são curtas, né, de amanhã, como eu vou mostrar para vocês aqui. Aqueles que já têm o livro já podem ver, né? Está aqui essas 2 mensagens. Então, nós teremos amanhã a migalha e discernimento. Convido para estarem conosco, tá? Então, nós vamos falar sobre a migalha e sobre discernimento. E como nós vamos ter algumas mensagens pequenas mais para frente, e quando a mensagem for curta, nós vamos procurar fazer 2 ou 3 mensagens de acordo com o tamanho dela. Mas mensagens maiores a gente vai fazendo uma por live. Certo, gente? Então, amanhã teremos duas mensagens na mesma live. E a ideia nossa, o projeto nosso é tentarmos finalizar este livro Escalada de Luz até o final do ano. Tá? Nós temos ainda um bom número de... Olha aqui onde ainda falta. Ó, um bom número de mensagens. Estamos na página 80 e este livro vai até a página 128, só que aqui é a biografia de Jerônimo, então 125. Então praticamente 2/3 do livro já foram. Temos 1/3 do livro e a ideia nossa é terminarmos este livro até dezembro, para que a gente possa começar no ano que vem o novo projeto Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Aí vão ser mensagens bem engraçadas, bem pitorescas, que Jerônimo Mendonça passou enquanto encarnado. Enquanto isso, enquanto não chega o Casos e Causos de Jerônimo, nós vamos continuando com Escalada de Luz segunda e terça-feira e a partir de quarta-feira o Nos Albores da Imortalidade. Tá bom, gente? Convido então a vocês agora para a gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações, para que a gente consiga mentalizar aquele irmão necessitado. Se a sua mãe está passando por algum problema de saúde ou está no plano espiritual, vibremos por ela, como Jerônimo também, e também pelo seu pai, que está aqui no plano físico ou no plano espiritual. Vamos vibrar para os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que a espiritualidade possa envolver a todos, doentes, aflitos, necessitados. Certo, gente? Então vamos às nossas vibrações. Eu convido então você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, para que feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda e à medida que vai relaxando, vai soltando lentamente o ar. Eu gostaria de te convidar neste momento para fazer uma viagem às estrelas radiantes do universo, para que possamos sentir o calor que aquece os nossos corações e dirigirmos em pensamento a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre Jesus, para que ela possa abençoar a todas as mães encarnadas e desencarnadas, abençoar todos os pais encarnados e desencarnados, levando a eles os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações de cura do corpo e da alma.
Que a nossa Mãe Santíssima cubra a nossa casa com bênçãos radiantes, luminosas, envolvendo cada cômodo da nossa casa. Que a nossa Mãe Santíssima abençoe os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, de estudo. Que possa fazer uma visita aos nossos familiares, aos nossos entes queridos que estão em nossos pensamentos neste momento. Visitando também asilos, orfanatos, prisões, ou pelas ruas onde existem irmãos necessitados, visitando os hospitais, acerenando os corações daqueles que irão passar por algum procedimento, tranquilizando, trazendo calma e paz. Rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, para que elas recebam o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim, Mãe Santíssima, somos gratos por estar sempre nos abençoando. E dizemos, como forma de gratidão: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e para todo sempre, e que assim seja. Olá, Camila, boa noite. Chegou para a prece, mas a live está salva. Depois, se Deus quiser, dá para você ver essa mensagem de Jerônimo para sua mãe. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.